Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje, a revista que eu separei pra gente conversar um pouquinho aqui é Rocketeer, As Novas Aventuras, volume 1, da editora Heroica. Eu estou aqui com a edição que tem aproximadamente 130 páginas, capa cartonada, e aqui a gente vai ter a publicação da minissérie originalmente lançada lá nos Estados Unidos pela IDW em 4 edições, tá? Então esse material está reunido aqui em volume único. Mas antes de a gente começar a explorar as histórias, mostrar um pouquinho da revista para vocês, aquele nosso bate-papo, né, para contextualizar um pouquinho as coisas, dar algumas informações adicionais para deixar mais rica a nossa conversa aqui, beleza? Então olha só, o que é interessante a gente destacar antes de mergulhar nas histórias. Se você ainda não conhece o Rocketeer, ele é um personagem que foi criado pelo Dave Steven e as histórias dele são ambientadas mais ou menos ali naquele final dos anos 30, às vezes chegando um pouquinho ali nos anos 40, mostrando alguma coisa ali da Segunda Guerra Mundial, mas no geral, sempre com uma pegada mais bem-humorada e um tom um pouco mais leve, tá? Então assim, infelizmente, o Dave já tinha criado o personagem, estava conquistando vários fãs, mas ele faleceu em 2008, ele tinha um tipo raro de leucemia e morreu prematuramente, morreu jovem ainda, né? E os fãs ficaram meio que sem saber ali, poxa, agora a gente vai ter que só se contentar em ficar relendo as histórias, né? Porque, claro, obviamente, né, o Dave não ia mais poder produzir nenhum material inédito. Só que assim, antes dele falecer, já existia um projeto dele com a IDW de republicar as primeiras histórias do Rocketeer. E isso foi feito. Só que assim, a IDW resolveu dar um passo além e resolveu revitalizar o personagem. E a partir daí, a gente teve uma sequência de novas histórias, de novos lançamentos, né, com o Rocketeer pelas mãos de outros criadores. E aqui a gente vai chegar nesta edição aqui. E só para a gente fechar as curiosidades antes de mergulhar, se você quer saber toda a história dos bastidores completinha de tudo que já foi produzido até o momento do Rocketeer, sugiro que você confira esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é uma outra história que a gente já resenhou aqui no canal, Rocketeer Carga Mortal. E nesse vídeo eu falo muitas curiosidades sobre o personagem e inclusive na edição tem um dossiê completo para você ter tudo o que você precisa saber sobre o Rocketeer, beleza? Então, se você quer saber mais sobre o personagem, recomendo dar uma conferida nesse vídeo, beleza? Mas voltando aqui à nossa edição das Novas Aventuras, o que é que a gente vai ter aqui? Essa série foi publicada em 2011, como eu falei, e na verdade vai ser uma grande antologia de histórias curtas abordando diversos aspectos do personagem pelas mãos de diversos criadores. E olha, tem muita gente bacana aqui, tá? Só para citar alguns, a gente vai ter Alex Ross nas capas, tá? Como vocês já devem ter percebido aqui, né? Mas eu vou mostrar outras ilustrações. A gente tem John Cassaday, a gente tem Mike Allred, a gente tem Kurt Busiek nos roteiros, a gente tem Mike Kaluta, a gente tem Mark Waid, Darwin Cook, Bruce Timm, ou seja, Dave Gibbons, uma galera super famosa, uma galera mesmo fera dos quadrinhos, que emprestou o seu talento para revitalizar o Rocketeer. Então olha só, para a gente começar finalmente a nossa jornada, a gente vai ter aqui, olha, a página de abertura, né, com a ilustração da capa do Alex Ross, e a nossa primeira história vai ser justamente escrita e desenhada pelo John Cassaday, tá? Então, qual vai ser a pegada aqui dessas edições? A gente vai ter aqui, geralmente, histórias recheadas de ação, de aventura, né? Porque como são histórias curtas, geralmente o personagem já cai ali no meio da ação, já tem alguma trama rolando. Olha, aqui, a namorada do Rocketeer, né, a Beth, já está capturada aqui e tal. Então, é sempre como se já tivesse acontecendo alguma coisa e a gente chega num momento decisivo de ação, né? E aqui, claro, cada desenhista vai emprestar o seu traço, o seu talento e a sua visão, né, a respeito do personagem. Então, John Cassaday manda muito bem aqui nas expressões, nas tiradas que ele faz, né, nas cenas que ele compõe. Aqui a gente vai ter um desenho do Dave Steven, tá? E assim, uma sequência de histórias curtas, como eu falei aqui, o Michael Red, abordando os mais diversos aspectos do personagem. Ou seja, a gente vai ter histórias mais voltadas para o lado da comédia, algumas mais voltadas para a ação, né? E aqui o período que eles escolheram para abordar as histórias, ele vai variar um pouquinho entre 1938 até 1944, ou seja, não tem uma sequência cronológica, tá? Como eu falei, é uma antologia, são histórias curtas ali, pinçadas, vamos dizer assim, momentos pinçados, mas que se passam ali nesse período que eu falei, entre 1938 até 1944. Inclusive, olha, a história que eu falei, escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo Mike Kaluta, vai se passar justamente em 44, já no finalzinho da guerra. A gente vai ter a Beth trabalhando como uma enfermeira e tal. E aqui, todo o drama dela, né, sem saber
se o Rocketeer tinha sobrevivido, né, à guerra ou não, ele tá um tempo sem mandar notícias e tudo mais. E a gente vai terminar, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, com ele, obviamente, reencontrando a namorada, né, e reprisando aqui um momento histórico, né, que é o beijo do soldado com a enfermeira, que é uma foto icônica, né, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, e a gente vai ter uma homenagem a essa foto na história aqui do Kurt Busiek com o traço do Mike Kaluta. Aqui, outra ilustração do Alex Ross, estão todas bem bonitas, bem bacanas. E assim, o lance aqui é justamente curtir as diferentes interpretações, diferentes visões do personagem. A gente vai ter aqui na sequência a história escrita pelo Mark Waid, que vai já ter um tom um pouco mais de comédia. Deixa eu selecionar aqui. Ele tendo que se confrontar, entre aspas, com um herói fantasiado aqui, né? Porque, lembrem-se, nessa época existiam muitos personagens nacionalistas dos quadrinhos, né? Que faziam propaganda de guerra e tudo mais, e conseguiam patrocínio. E o Rocketeer é sempre ferrado, sempre, né, sem grana e tal. Então ele tinha essa ideia de conseguir um patrocínio desse, já que ele é um herói de verdade, mas acaba tendo que se confrontar aqui com um herói que tá só fantasiado ali como um personagem de quadrinhos e tal. Então tem muitas visões interessantes, muitas interpretações legais do personagem. A história do Darwin Cook, olha, por exemplo, vai começar aqui com uma pegada meio aquelas séries de cinema, né, ou aqueles informativos de jornal que passavam no cinema na época. E assim, aqui a gente vai ter a Beth, olha, usando o foguete, né? Ou seja, as mais diversas interpretações, as mais diversas ideias, né? E assim, como eu falei, muita gente boa emprestando o seu talento, a sua criatividade para revitalizar esse personagem que, de fato, eu gosto bastante, eu acho que ele merece ser conhecido, né? A gente vai ter aqui, inclusive, uma história que é diferente, escrita pelo Joey Lansdale e desenhada pelo Bruce Timm, que vai emular aqui aquelas revistas pulp, né, que eram bastante comuns no período. Então aqui a gente vai ter uma história em prosa, na verdade. Ó, um conto do Rocketeer com algumas ilustrações do Bruce Timm. Mas assim, todas as histórias são bem bacanas. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas no geral, todas são satisfatórias, todas são bem divertidas, né, e bem legais. E olha aqui, pra gente continuar aqui, Scott Hampton, que eu tinha esquecido de citar, olha. Scott Hampton também desenhando uma das histórias da edição. Essa aqui vai ser o roteiro do Dave Gibbons, olha aí essa dupla. E aqui a gente vai ter uma trama, né, do Rocketeer meio que na praia e tal, com lance de surfistas e tal. Enfim, tem várias... É interessante também, porque ele vai abordar diversos costumes, diversas coisas que eram comuns na época ali, né, no final dos anos 30, anos 40. Então, não deixa de ser também, de uma certa maneira, um registro histórico do que estava rolando ali nos Estados Unidos, mais ou menos na época, né? Claro que são histórias fictícias, ali uma versão talvez um pouco exacerbada de algumas coisas, mas não deixa de ser uma coisa interessante. Olha aqui, vai ter o Rocketeer voando aqui com uma prancha e tal, ou seja, são histórias, tenham isso em mente, histórias voltadas para o humor, mas nem por isso deixam de ser histórias interessantes, deixam de ser histórias bacanas de se conhecer, tá? É um personagem de verdade que eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho se você ainda não conhece. E pra gente finalizar, a edição vai fechar aqui, olha, apresentando todo mundo que participou, né? Todos os escritores, todos os desenhistas. E a gente vai ter também, aqui no finalzinho, alguns créditos de ilustrações, né? Ainda tem muita gente que participou só fazendo páginas, né? Desenhando pin-ups ou coisas assim. A gente vai ter Mike Mignola, vai ter um monte de gente legal. E aqui no finalzinho, curiosidade. Ou seja, algumas referências históricas, né, de coisas que aparecem nas histórias, né? Ou seja, algum personagem que de fato existiu, alguma situação que é interessante você saber o que tem por trás daquilo ali. Então tem um pequeno glossário aqui com as referências históricas, fictícias ou reais, né, do que foi aproveitado aqui para criar cada um desses contos do Rocketeer, beleza? Então, essa foi a nossa dica de hoje, Rocketeer, As Novas Aventuras, da editora Heroica. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário. Você já conhecia o Rocketeer? O que você achou do personagem? Não esquece de conferir aquele outro vídeo que eu indiquei, que tem muita informação bacana para você conhecer mais do Rocketeer. E a gente se encontra na próxima resenha.